Ainda que fora as circunstâncias estejam complicadas, é dentro que eu vou me sentir tranquilo para atravessar toda essa situação. E não fazer besteira, e não, porque o Espírito me falava, cuidado com as escolhas que roubam a paz. Por conta da pressão, por conta do medo, a gente se precipita e faz escolhas, e essas escolhas sim podem roubar a minha paz. Mas com a paz que excede todo o entendimento, eu tenho clareza e calma para tomar as minhas decisões. De novo, eu insisto, Deus quer fazer dentro, depois ele vai fazer fora. Você pode me compreender? Lembra comigo rapidinho aí de um texto muito conhecido nosso, em que Pedro anda sobre as águas? Vamos lembrar desse texto? Vamos entrar rapidamente nesse texto para você entender o que Deus quer falar com você? Jesus multiplica os pães e os peixes. Vou relembrar você, tá bom? O cenário, o pano de fundo. Jesus multiplica pães e peixes e pede para os discípulos, após isso, subirem ao barco e irem para o outro lado, mas enquanto isso, Jesus sobe ao monte para orar. Vai escurecendo, fica a noite e a tempestade começa. A tempestade começa e não é uma chuvinha como chove em São Paulo, com vento, né? Às vezes até assusta a gente, caem uns galhos. É tempestade mesmo. O barco bate de um lado para o outro, parece um brinquedinho. E Jesus vem andando sobre as águas, no meio daquela tempestade. E Pedro decide ir ter com ele, né? Jesus diz, olha, eles pensam que é um fantasma. Jesus diz, não temas, não temas. E Pedro disse, é o Senhor mesmo, e deixe ir ter com você. E o Senhor diz para ele, vem. Deus gosta dos ousados. Vem, Pedro. E Pedro vai. Gente, quem anda sobre a tempestade? Nem se nada sobre a tempestade. Não se boia sobre a tempestade. E eu quero que você imagine as águas açoitando o barco. A movimentação, aquilo é assustador. Não se vê nada. Mas Pedro anda sobre as águas. E você sabe muito bem, enquanto os olhos de Pedro estão fitos em Jesus, ele anda. Mas quando ele olha para as circunstâncias, ele afunda. Claro, qualquer um afundaria. O que é isso? Nem um pescador calejado de mar, que nadava muito bem, sobrevive a um mar revolto, afoga e morre. É por isso que ele teve medo e começou a afundar. Mas sabe o que eu quero te dizer? Naquele instante em que Pedro está afundando, prestes a afogar e morrer, Jesus não dá nenhuma ordem para a tempestade. Ei, tempestade, cesse. A tempestade continua comendo solta por mais um tempinho. Jesus socorre a Pedro. Jesus chama Pedro à tona. Jesus pega Pedro e levanta Pedro. Jesus caminha do lado dele. Pedro volta para o barco andando sobre as águas. No momento em que Pedro recupera o foco em Jesus, ele se equilibra. E eu posso crer que ele volta, não sei se você imagina o texto assim como eu, que ele volta ao lado de Jesus andando sobre as águas. É um processo. Enquanto eu estou com os olhos fitos em Jesus, eu estou firme independente das circunstâncias. Se eu perco o foco, eu corro o risco de afundar. Mas esse Deus que é comigo não deixa. Ele manda a palavra, ele manda pessoas, ele move o que for necessário para me levantar. Ainda que as circunstâncias continuem revoltas. Ele me ensina a andar na tempestade. Veja, nessa noite Deus não está prometendo cessar a tempestade, Ele está prometendo te ensinar a andar sobre as águas, mesmo com o mar agitado. E está garantindo, eu caminho do seu lado para você se sentir mais seguro. Eles chegam até o barco e quando pisam no barco, Deus ordena, porque Deus tem poder. Ele ordena para o mar se acalmar e no mesmo instante o mar se acalma. Você percebe? Não havia nenhuma limitação para Jesus fazer cessar a tempestade. Mas ele não cessa. Ele deixa Pedro viver o processo de crescer em fé e de aprender a ter foco em Cristo. É o que o Senhor está fazendo conosco. E depois passa, viu, irmãos? Depois passa. Depois a tempestade